Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã. E época de Copa do Mundo, não poderíamos deixar aqui, na volta do Macavasco, os seus vídeos diários e temos assuntos pendentes ainda para falar. Sei que não pode dar muita visualização, mas eu quero deixar cravado aqui alguns assuntos para depois lá na frente não ser acusado de que o Maca não falou sobre isso. E hoje eu vou falar sobre reestruturação da estrutura política e diretoria da Associação Vasco da Gama. Então eu estou falando aqui diretamente para você que é sócio estatutário. Se você não é sócio estatutário e tiver curiosidade do que está acontecendo na associação, você continua nesse vídeo. Se você tiver interesse só nas especulações, no futebol, aguarde hoje na nossa live que a gente vai falar sobre Abel Braga, sobre Pedro Raul, sobre possíveis vindas ao Vasco da Gama. Hoje a nossa live, já vou fazer esse convite. Mas hoje eu estou falando diretamente para você que é sócio estatutário, para ficar de olho do que está acontecendo na associação, porque teve uma reformulação ali da diretoria, obviamente, sempre baseados em estudos de grandes consultorias caras pra cacete, e que reduziu as diretorias, vice-presidência, e tem gente acumulando função lá no Vasco da Gama. Será que isso é certo? O que está acontecendo? Por que teve uma debandada da associação logo depois que virou SAF? Essas perguntas têm que ser muito bem respondidas. Por isso, meus amigos, venha comigo até o final deste vídeo para saber tudo o que está acontecendo na associação. Bom dia, meus nobres, sejam muito bem-vindos ao Maca Vasco. Eu sou o Sérgio Maca e em época de Copa do Mundo, logo às 10 horas, daqui a pouco, Irã e Inglaterra. Jogo interessante, mas jogo bom. Vai ser às 1 hora da tarde, Senegal e Holanda. E terminando, eu já te faço o convite, terminando o jogo, Senegal e Holanda, 3 horas da tarde, começa a nossa live, Gazeta das Caravelas, aqui no Maca Vasco. Tudo sobre Vasco da Gama e alguns comentários aí sobre os jogos da Copa do Mundo. E depois você ainda pode assistir o jogo de Estados Unidos e País de Gales, com Gareth Bale jogando pelo País de Gales. Então, Copa do Mundo é sempre um ambiente muito legal. Mas aqui eu também já faço aqueles pedidos tradicionais antes de entrar no conteúdo do vídeo. Larguem o dedo nesse like que muito nos ajuda a subir nesse YouTube. Meu Deus, inscreva-se nesse canal que muitos nos fortalece. E aperte o sininho para você ser sempre notificado. Mas você já sabe, 7 horas da manhã para acompanhar seu café da manhã. Deixa lá no YouTube escutando minha voz, porque é sempre algum conteúdo e alguma opinião que pode te fortalecer ou você pode discutir. Por isso que eu já quero que você escreva aqui embaixo. Estava ciente sobre as modificações que estão acontecendo nas diretorias da Associação Vasco da Gama? Você concorda com o que está acontecendo? Você está ficando preocupado e você já sabe que a corrida presidencial está começando ou já começou para alguns? Pois é, meus amigos, venha comigo até o final desse vídeo aí. Enfim, tudo começou com uma nota do Vasco da Gama, uma nota oficial informando algumas modificações que estão acontecendo na estrutura da diretoria da associação do Clube de Regatas Vasco da Gama associativo. Teve uma redução de número de vice-presidências, tudo muito baseado no estudo da Ernst Young. Já faço a primeira pergunta. Eu, como sócio estatutário, posso ter acesso a esse estudo? Gostaria. Se alguém do clube estiver me vendo, você entra em contato comigo aí nos comentários, no meu e-mail, no meu Twitter. Pode entrar lá, não, Maca, pode vir aqui ter acesso ao estudo, que é bem interessante. Gostaria. Ernst Young fez um estudo disso, muito interessante. Mas nunca é aberto, você já pensou? Nunca tem uma nada assim pública. Não, olha, vem aqui, sócios, vem aqui ver, vem aqui estudar. Não, é sempre muito dentro da diretoria. Foi da mesma forma com a Vasco SAF. As propostas da Vasco SAF foi sempre muito interna. Eles jogam assim, você tem que aceitar. Você tem que aceitar. O que está acontecendo agora, até estou falando com base em numa reportagem do Globo Esporte, numa reportagem do Lance, e na verdade, e também, já estava me esquecendo de um áudio que o Carlos Roberto Osório gravou para o Atenção Vascaínos, que na verdade reproduz um pouco o que é a nota, sempre no primeiro parágrafo, super elogiando a gestão profissional, o João Salgado, a gente está vendo os resultados esportivos que tiveram, né? E fala que agora o Vasco Associação vai focar em 6 unidades operacionais: financeiro, administrativo, jurídico, obviamente, esporte em geral, obviamente também, com exceção do futebol, comunicação, marketing e responsabilidade social. Na minha santa ignorância, comunicação e marketing não poderia ser junto? Na minha santa ignorância. Imagino que o marketing
vai ficar mais resguardado para novos negócios também. Essas seriam as 6 áreas focais agora da associação, só que muito me assusta, tem 2 pontos aqui. Primeiro, você está sabendo que teve uma debandada de vice-presidente do Vasco da Gama, ou seja, todo mundo que estava ali de mão dada do Jorge Salgado durante esses 2 anos fatídicos para a formulação da SAF, assim que o futebol, que é o grosso financeiro do Vasco da Gama, que é o que aparece, sai da associação, eles também saem. Vitor Roma, Adriano Mendes, Zeca Bulhões. Por que essa galera saiu agora? Ou seja, acusavam muitos outros que não queriam a SAF porque não queriam perder a mamata, e agora que não tem a SAF, essa galera sai. Teve discussão política, porque todos estão alegando problemas pessoais, muita coincidência, né? Todo mundo está com problema social, com certeza eles iam até o final do mandato, não iam? Então, ou seja, ficou muito mal explicado, e óbvio que eles pensam que não tem que dar nenhuma explicação para o sócio estatutário. Eu sou sócio estatutário, eu tenho sócio proprietário, eu tenho um pedaço do Vasco da Gama, eu quero algumas explicações por que essa debandada, o que está acontecendo no Vasco da Gama, e até porque com essa debandada resulta no quê? Presidente Jorge Salgado, ele assume a diretoria de finanças, é ele que vai fazer o balanço da própria gestão? Deve ser ele. E ele que vai fazer o balanço da própria gestão que acabou vendendo o Vasco da Gama, entrando esse dinheiro, 70 milhões, 120 milhões, ninguém sabe direito. É ele que vai fazer o próprio... Pô, já começa errado por isso. A diretoria jurídica está na mão do Duque Estrada, advogado, mas ele é segundo vice-presidente e está assumindo também a diretoria jurídica. O único que não quis mais trabalhar depois que vendeu o Vasco foi o Carlos Roberto Osório, não entra em nenhuma outra vice-presidência. Aí os outros, diretoria de esporte está com Marcel José Cascos, diretoria de comunicação Danilo Bento, que é gente boa, continua com ele, diretoria de marketing, parece um funcionário que já estava dentro do Vasco, Francisco Cronenberg Martins, e a diretoria de histórico responsabilidade social, se não me engano era aquele cara responsável pelos troféus na Come, continua que é o Horácio Lopes. Enfim, que ele já está ali também com eles há muito tempo. Inclusive, na nota, agradece a essas pessoas que saíram do Vasco da Gama. Aí é que eu fico a pergunta, né? Por que essa galera saiu? Tá tendo essa reformulação? E eu vou falar ainda mais. Não tem que ter aprovação e modificação do estatuto? E depois, falam que já vista que o futebol está sendo da associação, é para você montar uma estrutura mais enxuta. E se o Vasco, de repente, quiser voltar com o futebol? Será que não tem que ter lá no estatuto, ou manter pelo menos uma vice-presidência de futebol para um dia ele querer reassumir o futebol da sociedade anônima, se não der certo? Pois é, algumas questões obviamente ficam sempre levantadas e elas nunca são respondidas. Mas aqui falando um pouco da corrida presidencial, porque é óbvio que já começou. Nós temos o Luiz Roberto Levenciano, que ele está nas suas lives hoje, por exemplo, às 8 horas da noite, na sua live do seu canal, Levem TV, e ele está falando, muitos acham que ele está falando sozinho. Não, ele está falando para uma gama de torcedores e pior, ou melhor para alguns, ou pior para os outros, está atingindo os off-Rio que continuam assistindo o cara que criou o Somando, todo aquele projeto. É um cara que está com nome forte, que seria da oposição, e com ele tem alguns grupos políticos, mas a própria oposição depois vai ter que se remontar e ver qual vai ser o seu candidato. Porque se eles se dividirem novamente, a oposição não ganha. Você possivelmente vai ter o Carlos Roberto Osório sendo candidato, muitos se levantam no nome dele, porque ele é o pai da SAF. Se a SAF der certo, meu irmão, ele vem muito forte. E se a briga com o Maracanã também der certo, que eu acho que isso tem que dar certo, o Vasco tem que brigar para jogar no Maracanã. Vou fazer um vídeo sobre o absurdo que aconteceu aqui no estado do Rio de Janeiro. Fez ao renovar a concessão para o Flamengo e Fluminense, tendo que o Vasco da Gama quer também assumir, ou seja, bicou para longe ali o princípio da licitação e da disputa pelo bem público. Enfim, outro vídeo eu vou fazer sobre isso. Então o Carlos Roberto vem muito Osório. E o Júlio Branco, com a chapa sempre Vasco, o eterno candidato, será que ele vai se candidatar novamente? Ou será que ele vai se unir com o Carlos Roberto Osório? Eu imagino que ele venha aqui como candidato. Pois é. E essa galera que saiu do Vasco agora também, que eles estão sempre na política do Vasco. Adriano Mendes, o Zeca Bulhões, o Vitor Ramos. Será que eles vão sair da política? Pois é. A minha preocupação com essa reformulação é a lista de sócios votantes
para 2023, porque é ali dentro da secretaria, ali dentro dessa lista que você pode ter alguma armação. Bem, meus amigos, aqui eu acho que é um ponto muito importante para ficar gravado, e para você que é sócio estatutário, sócio proprietário, você que continua sendo sócio do Vasco da Gama, tenha que defender os seus direitos. Por exemplo, pergunte como é que vai ficar o sócio torcedor para o sócio estatutário. Até agora ninguém está falando nada. Será que realmente o sócio estatutário vai perder as suas estrelinhas, o seu poder de compra de ingresso para São Januário? E qual vai ser o interesse financeiro de você manter-se como sócio proprietário? Então tem muitas perguntas. E essa reformulação tinha que passar pelo sócio proprietário. Afinal de contas, ele é proprietário de um pedaço do Vasco da Gama e ele nunca é ouvido. Na verdade, ele só é ouvido nas assembleias que o próprio estatuto obriga, e quando vendem assim, falam, olha, acredita em mim, a garantia sou eu. E é isso que está acontecendo mais uma vez. Uma reformulação na estrutura do Vasco da Gama, com o Jorge Salgado assumindo cadeiras, o Duque Estrada assumindo cadeiras, e assim a gente vai levando para a associação, que está um pouco realmente completamente estagnada, essa que é a verdade. Bem, meus amigos, muito obrigado. O convite que fica feito para as 3 horas da tarde você assistir o Gazeta das Caravelas, que vamos falar sobre o assunto de hoje, vamos falar sobre especulações e Copa do Mundo. Muito obrigado, tchau e saudações vascaínas.